Fala pessoal, Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo neste domingão. Como foi o seu domingo? Curtiu? Espero que sim, com a família, acompanhou os jogos do Campeonato Brasileiro. Dentro do nosso giro de notícias vamos fazer aquela análise da rodada, mas trago uma coisa pra vocês. O gol do Vitor Sá, aquele lance aos 51 do segundo tempo, se aquela bola entra, o Botafogo seria líder do Campeonato Brasileiro, porque o jogo entre Corinthians e São Paulo terminou empatado. Então, ali, devido aos critérios de desempate, o Botafogo poderia ser o líder do campeonato nacional, mas infelizmente não aconteceu, bola pra frente. Agora é pensar no jogo contra o Coritiba, domingo que vem, lá no estádio Couto Pereira. Espero que a galera botafoguense do Sul compareça em massa, que a gente lote novamente o setor destinado à nossa torcida. Ontem, no estádio Independência, 4.000 torcedores compareceram e 3.000 botafoguenses, né? Então fomos ali, tivemos praticamente o dobro de torcedores gloriosos na casa da equipe mineira. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre um tema, né, que o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, colocou o Botafogo como favorito ao título brasileiro, como um dos favoritos. Exagerou? Jogou pra galera? Realmente isso pode acontecer? Vou dar a minha opinião a respeito desse tema nesse nosso vídeo, mostrando também, logo após a vinheta, as falas do técnico palmeirense. Nesse nosso vídeo, que está em nome de 1xBet, se você gosta de fazer aquela fezinha marota, moleque, serelepe, 1xBet é seu lugar. Você vai clicar no link que está aqui no primeiro comentário, vai usar o código canal do TF e vai fazer o seu cadastro. Com isso você pode ganhar uma graninha marota, moleque, serelepe. De repente agora você pode colocar ali os resultados da próxima rodada, Botafogo e Coritiba, você pode olhar as odds e de repente apostar no alvinegro e fazer uma grana bem marota. Link aqui na descrição, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Ontem, após a vitória do Palmeiras por 3-0 em cima do Juventude, o técnico palmeirense Abel Ferreira falou isso aqui sobre as equipes que, na opinião dele, brigarão pelo título brasileiro. Ouçam aí. A intenção é lutar pelo título, mas é nossa, e tem outras, por exemplo, eu acho que ninguém está a contar com o Botafogo, mas é uma equipa que tem tempo para treinar, tem espaço, tem bons jogadores, tem bom treinador, e isso acho que vai ter um peso muito grande naquilo que será o resultado final, porque quase todas as outras equipas estão nas outras competições, ou na Sul-Americana, ou na Libertadores, e é uma equipa que vai dar muito trabalho também, que vai entrar ali, não se assumiu, mas vai andar ali, porque vai ter tempo para descansar, para trabalhar e preparar o seu elenco, e depois tem as tradicionais, não é? O São Paulo está muito bem, o Corinthians também está bem, o Flamengo nós sabemos que é uma equipa, as pessoas, quantos pontos estão de diferença? 6 pontos, recupera-se rápido, neste momento que são de 3 em 3, rápido, portanto é um gigante que a qualquer momento também aparece ali, como nós já tivemos atrás. Nós temos é que continuar a fazer o nosso caminho. Não foi a primeira vez que o treinador palmeirense colocou o Botafogo como um candidato ao título nacional. Em um podcast há algumas semanas da Libertadores, ele colocou também o alvinegro pelo investimento, ainda não tinha nem começado a competição nacional. Ele usou até mesmo a contratação do Patrick de Paula, falando que como uma equipe que gasta ali 6 milhões de euros uma negociação, certamente entrará forte na briga. O Botafogo, na minha opinião, não entra neste momento, hoje, 22 de maio, como candidato ao título brasileiro. Aquele ditado que eu sempre falo, aquela coisa, sonhar não custa nada. Eu sonho, vocês sonham, com certeza que de repente engrene, o time comece a jogar um futebol redondo e pode ser campeão brasileiro. Ainda mais esse ano que eu acho que a competição vai ser muito disputada. A gente vê pela tábua de classificação, que a gente vai falar sobre ela dentro do nosso giro de notícias, o campeonato ali tá bem equilibrado, né? Poucos pontos separam a primeira equipe classificada da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª. Então é um campeonato bastante assim junto. E eu não acredito que neste ano qualquer time tenha ali uma pontuação desgarre, né? Como foi o Atlético Mineiro ano passado. O time ainda do Luiz Castro tá começando a criar uma cara. É um time que taticamente já tem um padrão de jogo. Falar que o Botafogo é uma bagunça, que o time do Botafogo não tem nenhum padrão, isso é realmente fugir da realidade. Mas ainda não existe um encaixe perfeito, principalmente das peças. Hoje você não tem do meio pra frente um time que ainda esteja encaixado. A nossa pontuação é algo bem bacana nesse começo do Campeonato Brasileiro, ganhamos jogos importantes. E tem um detalhe que tem passado meio que despercebido por muitos. O Botafogo, contando a partida contra o Coritiba, que será no próximo domingo, fará 5 jogos fora do Rio de Janeiro. O Botafogo jogou em casa contra Corinthians, Juventude e Fortaleza.
vencemos o Fortaleza, empatamos contra o Juventude e perdemos contra o Corinthians. Então, de 9 pontos disputados em casa, nós fizemos 4. E fora de casa, jogamos contra o Ceará, vencemos, empatamos contra o Atlético Goianiense, vencemos o Flamengo e empatamos contra a equipe do América Mineiro. Então, de 12 pontos disputados, o Botafogo fez 8 fora dos seus domínios. O aproveitamento é muito bom fora de casa. Detalhe, os 2 jogos que nós não ganhamos fora de casa, contra o Atlético Goianiense, o Botafogo merecia sim uma sorte melhor, foi prejudicado pela arbitragem e ontem, se tivesse jogado um pouquinho melhor e no último lance o Vitor Sá tivesse caprichado um pouquinho mais, o Botafogo poderia ter conquistado mais uma vitória fora de casa. Então, mesmo ainda o Alvinegro não tendo um time redondo, não estando jogando um futebol vistoso, mas tem sido um time efetivo, tem pontuado e isso é muito importante no Campeonato Brasileiro. O que acontecerá daqui pra frente, sinceramente, depende muito da janela de transferências. O foco do Botafogo, na minha opinião, é uma competição sul-americana. Hoje eu acredito que o Botafogo possa sim conseguir uma vaga numa Libertadores de 2022. Sonhar com título, como Abel Ferreira colocou, é possível? Depende de várias circunstâncias, dependem das contratações agora da segunda janela, do encaixe, o que vai acontecer com os adversários. Hoje nós temos muitos times que são melhores tecnicamente do que o Botafogo, que jogam há mais tempo que o time do Botafogo, então a gente enxerga que tem lastro para evolução sim. Mas ainda é o começo de um trabalho, ainda é o começo de uma nova trajetória. Repito o que eu falei um pouco mais cedo no almoço com o TF. Não tem nem 2 meses que jogadores chegaram no Botafogo e que o técnico chegou no clube. E a gente já tem algumas coisas acontecendo. Claro, tem que evoluir sempre. A evolução é necessária. O Botafogo não pode estagnar. O trabalho do Luiz Castro não pode estagnar. E é isso que a gente vê. Mas é bacana você enxergar um técnico grande como Abel Ferreira hoje analisando e colocando o Botafogo como candidato ao título. Há um ano, você poderia imaginar que nessa altura do ano de 2022, um técnico bicampeão da Libertadores iria chegar em uma entrevista coletiva sem ser perguntado, estaria colocando o Botafogo como candidato a algo? Eu, sinceramente, não acreditaria, mas graças a Deus que isso está acontecendo, que mostra que o Botafogo está voltando para o nível que é da nossa história, um time que é para brigar sempre por coisas grandes no futebol brasileiro. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Acham que o Abel Ferreira agiu certo colocando o Botafogo como candidato ao título? Você acha que o Botafogo tem que brigar por qual situação no Campeonato Brasileiro? Repito, acho que o Botafogo tem que lutar sim por uma competição internacional. O que acontecer daí pra frente será lucro. Mais tarde estarei de volta com o nosso Giro de Notícias, ali no começo da sua madrugada. E claro, amanhã, nossos 3 conteúdos, contando com o Giro de Notícias de hoje pela madrugada. Você tá em casa agora, de boa, tem mais 2 vídeos para vocês assistirem. Assistam aí os vídeos do canal TF agora, tá mais tranquilo, por isso que eu não fiz live. Porque de repente agora você termina de ver Noite Alvinegra, não teve tempo aí porque aproveitou seu domingo com a sua família e não assistiu nem o Giro e nem a análise da coletiva de ontem do técnico Luiz Castro. Mais 2 conteúdos aqui, passando para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Fui, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Tamo juntos e vamos acreditar sempre. Sem pessimismo.